Este programa é livre para todos os públicos. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigada, Márcio. Como a comunidade costuma dizer, né? Palavras convencem, testemunhos arrastam. Bem, hoje eu quero convidar você e vocês, nós estamos num Kairos sobre depressão, e eu quero convidar a trilharmos juntas, trilharmos juntos, um caminho para restauração da depressão e da ansiedade. Lembrando que nós temos, né, de 14 a 18, um aprofundamento para a cura da ansiedade, que o padre Adriano Zandoná está organizando, será à noite, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18. E dia 17 será a minha colocação. Nós vamos ter um momento muito interessante. Um dos motivos de eu ter também feito e disponibilizado esse e-book é em função também de um material que eu quero que vocês tenham à mão para poder seguir um roteiro, né? A gente, às vezes, precisa de alguma coisa concreta. Então, é o convite. As inscrições, vocês entrando no... Parece que o aprofundamento tem um próprio... Cadê a Aninha aqui? O aprofundamento parece que tem um próprio link, alguma coisa, ou indo na comunidade Canção Nova vai encontrar, né, Márcio? Eventos. Vão lá no eventos.cançãonova.com, lá vocês vão encontrar para poder fazer a inscrição. Não percam, vai ser muito bom. E vai ser ao vivo, então, sensacional a gente poder estar num momento de oração ao vivo à noite, né? De segunda a sexta-feira. Bom, então, queria saber se vocês já conseguiram baixar o e-book sobre os segredos da dieta da Bíblia. E por que eu coloquei esse nome? Porque, gente, está tudo lá. E eu fico encantada, porque mais eu leio a respeito, a mesma frase que eu já li não sei quantas vezes, eu consigo ver coisas novas. Deus faz as coisas novas sempre, o Espírito Santo ilumina, é uma coisa assim impressionante. E eu disse que esse e-book está bárbaro, e posso falar, não porque fui eu que fiz, realmente o Espírito Santo fez assim maravilhas. Foi uma inspiração atrás da outra. E eu queria muito convidar todos e todas a baixarem. Ele é gratuito. Vão lá no meu Instagram, @GiselaSavioli, e baixem. Ele tem o roteiro. Assim como nós precisamos usar a palavra para guiar a nossa vida, ali você tem um roteiro de alimentação para combater e tratar a depressão e a ansiedade. Mas hoje eu vou falar só de depressão. E eu tenho estudado assim muito o cérebro para entender no nosso físico o que acontece para estarmos deprimidas, deprimidos. Como é que começa? Eu não nasci assim e de repente eu tenho esse sinal, esse sintoma. Bom, nós temos, falando em causas biológicas da depressão, eu vou citar 3. Nós vamos ver o que provoca, mas nós vamos ver o que nos faz sair dela ou nos dá a possibilidade de sair dela. E aqui é que entra a alimentação. Quero agradecer esse cesto maravilhoso, porque eu não consigo falar sem ter um verdinho do meu lado. E quando eu vejo o final de Gênesis, a última palavra que Deus fala é: e eis que vos deixo os verdes. Você já reparou quanto verde tem na natureza? É porque a gente precisa comer muito. Graças a Deus tem pouca caloria. E quando você olha a molécula da clorofila, que eu brinco e digo que é o sangue da planta,
é igualzinha à molécula da hemoglobina do nosso sangue. Qual a diferença? Nosso sangue tem um ferro no centro, por isso que ele é vermelho. E a clorofila tem um magnésio. Gente, na aula de bioquímica, o professor perguntou, você responde, magnésio que você acerta. Simplesmente magnésio entra em todas as rotas metabólicas do nosso corpo. Não tem uma. Sabe quando você come, eu vou comer o carboidrato que vai virar glicose, que vai entrar na minha célula, tudo bem. Ele entra na célula e fica disponível numa molécula com um nome diferente, chamado ATP. Para esse carboidrato que você comeu virar essa energia que você vai ter para tudo, esse tal de ATP, ele precisa de magnésio. Aí vem a pergunta, será que eu não estou cansada, cansado, é por causa de falta de magnésio? E aí eu pergunto, como é que está o seu prato? Está aquele arco-íris? Mas, como principalmente estão os verdes? Quantos % do prato é verde? Por isso que eu falo, gente, vamos começar com um pratão de salada, pelo menos metade de folhas cruas verdes. Doutora, mas eu só gosto de alface. Não tem problema. Deus não foi monótono, fez 5 tipos diferentes de alface. Você pode comer uma cada dia da semana. Então, não tem desculpa. Então, gente, através da alimentação, o Dr. Roque começou a pregação dele de um modo brilhante, falando justamente que toda transgressão não é que começou com algo na alimentação? E quando nós começamos a transgredir o nosso organismo? Também. Por quê? Nós vamos falar uma coisa super importante, que são as causas biológicas da depressão. Eu vou falar de 3 que são talvez um pouco de novidade, mas no fundo vocês vão ver que é sempre a mesma coisa, com nomes diferentes. Então, primeiro, existe um eixo, sim, intestino-cérebro, mas tem um outro eixo também, que ele é super importante para a nossa sobrevivência. O nome é complicado, e eu não vou ficar falando nome complicado aqui. É um eixo que, quando você está numa situação de perigo, o que ele faz? Dispara, e imediatamente você tem a produção daquele hormônio do estresse, o cortisol, que cai na corrente sanguínea, e você faz o quê? Sai correndo e sobrevive daquela situação de perigo. É o pitbull que escapou da coleira e você escapou do pitbull. Só que, gente, esse eixo, ele tem que ser acionado nos momentos corretos. Eu não posso a toda hora, sabe aquela brincadeira de criança? O pitbull, escapou o pitbull, você começa a correr, mas tem uma hora que você sabe que é mentira, você não escapa, e numa dessas é verdade e ele te pega. Então, o cortisol é uma molécula maravilhosa. Tudo que o corpo produz é bom. O problema é o excesso e a falta. Então, esse cortisol, quando ele é produzido adequadamente, nossa, foi o que fez o homem paleolítico sobreviver e nós estarmos aqui hoje. Mas acontece que, antigamente, a gente ficava naquela caverna, negociando quando que eu ia sair para caçar, e era um problema, porque eu podia ser a caça do outro. Então, além de longos períodos sem comer, quando eu pensava e tomava a decisão, vou sair da caverna, imediatamente esse eixo comunicava e dizia, produz cortisol, porque ela precisa correr para caçar ou para fugir. Sim, e hoje? Não dormimos mais nas cavernas. A gente dorme numa casa que tem geladeira, muita fartura. Só que hoje os leões que nós matamos não são leões físicos, são os leões da Covid, do desemprego, do problema, da preocupação do filho. Então, o que acontece? Para o cérebro, ele não diferencia
uma situação de perigo verdadeiramente física de uma mental. Então, uma coisa fundamental: controle os seus pensamentos. Vocês já repararam que quando a gente deixa o pensamento solto, às vezes ele faz uma viagem, que você fala, mas que eu estou pensando isso? Nunca vai acontecer. E você vai se resgatando lá de trás e tomando uma providência. E aí, num livro muito bom de neurociência, o autor dizia assim, que como um pianista, de tanto ele treinar, ele vai se aprimorando, o nosso cérebro também, em relação aos pensamentos. Então, gente, vigiar os pensamentos é algo fundamental. Mas como que a gente faz isso? Lendo a palavra. Vocês já repararam que quando a gente tem disciplina e assiduidade e lê realmente todo dia, faz aquele exercício, como o Monsenhor sempre fala aqui na comunidade, a Bíblia no seu dia a dia, etc. Toda vez que acontece uma situação, o que você faz? Você se vê naquela passagem bíblica e fazendo o quê? O que Jesus fez. O que Jesus falou para fazer. Então, isso é uma primeira coisa. E eu vou terminar a minha colocação dando um exercício que vai fazer bem física, mental e espiritualmente. Então, segura aí que a gente já vai voltar. Mas, então nós temos esse eixo que, quando desequilibra, ele pode, nesse excesso de estresse, nos levar a ter esses sintomas de depressão, tá? Quando nós estamos com esse excesso de cortisol, esse excesso de estresse, a primeira coisa que o nosso corpo faz é ficar inflamado. Quantas vezes vocês já me viram falar que a obesidade é uma doença inflamatória? Que se não desinflama o paciente, eu não consigo emagrecê-lo. Só que, gente, vocês estão bem a par de tudo que eu falo aqui nesse meu último livro, que é um trabalho de anos e anos, que eu venho trazendo, assim, praticamente todos os dias, através do programa Mais Saúde, né? Pela rádio, do meio-dia ao meio-dia e 27, segunda, terça, quarta e sexta. E na TV nós temos aquelas pérolas todos os dias entre o Amor Vencerá e a missa do meio-dia. São 10 minutinhos todos os dias, inclusive as quintas-feiras, que vocês têm, assim, informações preciosas. E o horário é ótimo, porque a maioria está onde? Na cozinha, fazendo almoço. Então, já está também treinando novos hábitos. Bom, então, o que você sabe? Sim, Gisela, eu sei que quando eu estou muito estressado, eu acabo inflamando. E, gente, a gente não inflama somente o corpo. A gente inflama o intestino, que é aquilo que eu falo. Tem que estar com aquela parede fechadinha, rebocada, tijolinho lá dentro, os tijolinhos grudadinhos, porque aquilo no nosso intestino tem que separar o que está dentro do intestino, que chegou até lá e que vai precisar ser absorvido. Então, eu como comida, mas eu preciso transformar em nutriente. E aí, eis que eu recebo um recado de alguém que falou que, quando leu um livro, teve a grata surpresa de saber que folha é carboidrato. Olha o livro que o Márcio estava lendo. Gente, sabe que acontece muito isso? E eu tenho procurado ser mais clara, porque muita gente não sabe. Se eu pergunto aí para vocês, bom, me cita exemplo de proteína. Aí o pessoal fala, bife, carne de porco, peixe, ovos. Alguns até falam feijão, né? Grão de bico, lentilha. Ok. Se eu pergunto, e gordura? Dá um exemplo. Óleo de coco, azeite, manteiga, banha. Perfeito. E me dá um exemplo, então, agora de carboidrato. Macarrão, pão, farinha, batata. Ok. E os
legumes, verduras e frutas, onde é que você coloca nisso? Nossa, doutora, é verdade. Não sei. O que eles são? Gente, é carboidrato. Esse é o carboidrato do bem. Por isso que quando fica aquele modelo de a dieta low carb, gente, não é para ficar tirando legumes e verduras, principalmente. É para tirar, sim, as coisas que nós não deveríamos comer nem em outras épocas. Então, é isso que a gente precisa saber diferenciar. Esse carboidrato é o carboidrato do bem. Ele que nós temos que estar realmente consumindo. Então, o que acontece? Eu passo a ficar estressado, nós já vamos falar o que a gente pode fazer em relação a isso. Eu inflamo. A partir do momento que eu produzo cortisol, meninas e meninos, a serotonina vai para o espaço. Porque o corpo não vai deixar duas moléculas antagônicas ao mesmo tempo. O que o cortisol faz? Pilha para a gente sair correndo, fugir, escalar. E o que a serotonina faz? A serotonina deixa a gente tranquilo, sabe, relaxado, de bom humor. Não dá para ter serotonina se eu tenho que escapar de um predador, de alguém que está atrás de mim. Então, toda vez que a gente tem produção de cortisol, a serotonina foi embora. Só que, gente, nós temos a serotonina produzida no intestino. 90% da serotonina que o nosso corpo produz é no intestino, porque tem um monte de coisa importante para fazer por ali. Inclusive, sabe aquele movimento do chamado peristaltismo intestinal? É a serotonina que faz. Agora, a serotonina que vai fazer aquele bem-estar que eu preciso, ela tem que ser produzida no cérebro. Então, eu preciso que os nutrientes, como o Dr. Roque falou, eu coma, absorva, caiam na corrente sanguínea, atravesse uma tal de barreira hematoencefálica, porque, gente, o cérebro é nobre. Eu não posso deixar uma porteira aberta fazendo qualquer coisa entrar. Então, ele é muito seletivo. Por isso que existe essa barreira. Então, esse nutriente, o triptofano, tem que passar essa barreira para dentro do cérebro formar a tal serotonina. Só que tem um detalhe, gente. Se eu estou inflamada, cheia de problema no intestino, a primeira coisa que acontece é um desequilíbrio das famosas bactérias intestinais. Gente, bactéria intestinal é a diferença entre saúde ou não. O que você come não é para você. Você não come para você. Você come para alimentar as suas bactérias e elas devolvem para você saúde ou não. E quem que eu estou mandando comida? Quando eu como legumes, verduras e frutas, é a bactéria do bem, elas são assim os pedreiros da parede intestinal. Mas, de uns tempos para cá, eu como produtos alimentícios, achando que é comida. Gente, comida é isso aqui. Comida é o que você encontra na feira. Comida é quando, tudo bem, você vai ao supermercado, você vai pelas beiradas, você entra, vai nos legumes, verduras e frutas, aí lá no fundo tem o açougue, a peixaria, a avícola, e no final você tem a água, o caixa, e você vai embora, porque aquele meio ali não é de Deus. É muito simples. O que eu tenho que comer? Está na Bíblia. O que Deus fez? Gente, é só olhar para a natureza. Isso que eu vou comer, foi Deus que fez ou foi o homem que fez dentro de uma fábrica? E isso, se a minha avó olhasse e visse os ingredientes, tem um monte de nomes que eu não reconheço como comida. Ela muito menos. Exatamente. Porque não é comida. São substâncias novas que foram feitas para fazer com que aquele produto alimentício ou ele tivesse um gosto melhor, durasse mais tempo na prateleira. Sabe aquela frase, quanto mais tempo o produto tem de validade, menor é o seu de vida?
Exatamente isso. Nós temos que comprar alimentos, como diz o nosso guia alimentar do Ministério da Saúde, que está espetacular. In natura, como está na natureza, minimamente processado. Brócolis, por exemplo. E, gente, não vamos cozinhar o brócolis até ele ficar desmaiado. Coloca uma água para ferver, pega o escorredor de macarrão, faz com que a boca da panela que está fervendo a água seja menor que o escorredor. Você coloca o brócolis. Na hora que estiver fervendo, põe o alarme do seu celular. 2 minutos. Só. 120 segundos. Bota em cima, tampa, olha, num segundo vai estar despertando, você vai dizer, mas não está pronto, tá. Aí você tira aquele escorredor e mergulha aquele brócolis numa água filtrada com gelo. Para quê? Para parar a cocção. Porque se você deixa o alimento esfriar sozinho, aquele processo de resfriar ainda está cozinhando. E nós precisamos comer alimentos que tenham fibra e crocância. Será que você não está mastigando 30 vezes antes de engolir? Porque você está comendo tudo muito processado? Tem muito paciente que eu, quando pergunto, se escuta, como é que está a sua mastigação? Ai, doutora, quando eu vou ver, já engoli, porque não tem nada, não sobra nada. Claro, o processado e ultraprocessado, você não mastiga um macarrão desses assim, que se cozinha, ou uma lasanha, você não mastiga, sei lá quantas vezes. 30 não dá, some. Então, o fato de você mastigar, gente, tem tantas funções que hoje eu não vou conseguir falar, nem é o objetivo. Então, o que nós temos que comer? In natura e minimamente processado. Gente, o que der para comer cru, comamos cru. O que pode comer com casca, coma com a casca. Tira a semente, tá? Coma com a casca. Isso é super importante. E mastiga. Mastiga, porque enquanto você está mastigando, a sua língua informa o seu cérebro se você está comendo carboidrato, gordura ou proteína. E todos os alimentos, essa folha, o brócolis, tem carboidrato, gordura e proteína. Quando eu digo que limão tem gordura, fica todo mundo espantado. Mas, gente, todos os alimentos, exceção a proteína de origem animal, que é só proteína e gordura. O mel, que é puro carboidrato. O resto tem os 3 juntos. E cada um vai ser digerido, picadinho, para ser absorvido no intestino. E, gente, nós comemos comida, mas o corpo não sabe o que é comida. O corpo sabe que se eu estou comendo um brócolis, a parte do carboidrato que eu vou digerir vai virar glicose. Então, pensa naquele colar de pérolas que tem que ser quebrado na menor porção, que é a pérola, porque é lá no intestino que eu vou absorver. Mas, gente, eu só absorvo se tiver no formato de pérola. Se eu tiver com aquele colar inteiro não digerido, principalmente de proteína, o que vai acontecer? Eu estou alimentando bactéria do mal, que mata a do bem, e aí começa todo aquele problema de inflamação. Então, mastigar é informar o que está chegando para o seu corpo poder justamente fazer a famosa digestão. Mas para fazer digestão, eu preciso liberar as tesourinhas para cortar esse colar, que são as enzimas. Eu fiz questão no livro Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina, de colocar umas imagens. Ele está super bonitinho para realmente entender como que se processa no nosso intestino. E eu aprendi uma coisa. A gente não ama aquilo que não conhece. Então, conhecendo o intestino, vocês vão ficar encantadas, encantados, e vão se entender por que eu tenho que mastigar, por que eu tenho que beber água, por que eu tenho tanta coisa. Bom, resumindo, estou lá, diminui serotonina. Quando eu estou estressada, além de diminuir
esse neurotransmissor, a serotonina, que me dá... a vida fica colorida, fica tudo simpático. Eu aumento a disponibilidade de neurotransmissores que são excitatórios. Eu preciso excitar meu cérebro? Sim, na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa. Senão, as minhas células do cérebro não conversam. Então, eu preciso que aconteça isso. Mas, gente, o problema qual que é? Excesso ou a falta. Aqui, esse excesso faz uma situação complicada que você inflama mais. E assim como eu disse que o buraquinho do intestino acontece na inflamação, o cérebro, que tem aquela barreira que também precisa estar igualzinha àquela do intestino, na inflamação eu também tenho, digamos assim, as células que se afastam e passam a permitir a entrada para o cérebro de coisas que não lhe pertencem. O que é uma depressão? Não é uma doença inflamatória cerebral? E como é que a gente vai resolver tudo isso? Bom, já vimos que o grande problema se chama estresse, mas o que faz com que, numa situação que eu gosto muito de colocar nas minhas palestras, eu coloco uma montanha-russa e num carrinho, bem na hora daquela descida, eu coloco 2 meninos. Um está mega feliz, adorando. O outro está segurando ali com todas as forças, apavorado. A mesma situação, 2 reações diferentes. Por quê? Porque o estresse depende de como você vê aquela situação. Por isso que os grandes pesquisadores falam que não existe situação boa ou ruim no dia a dia, né? Porque, lógico, morre alguém da família, não vai dizer que isso é coisa boa, mas a gente no dia a dia tem inúmeras situações em que você poderia escolher olhar com aquela alegria do menininho lá na montanha-russa, ou apavorado que nem o outro. E o que determina essa visão em você? As suas memórias. Ai, como assim? Com certeza, o pessoal mais velho aqui, a gente fala que é mais sábio, né? Que tem que ter alguma coisa boa quando a gente envelhece, né? Quantas vezes a gente não conversa com pessoas mais velhas que dizem assim, quer saber? Eu não me estresso mais por bobagem. Não é assim? No começo, a gente qualquer coisa faz uma tempestade. E depois, a maturidade, a experiência vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você veja, gente, não vale a pena. Aquilo não vale a pena. Mas, gente, como é que isso se determina no meu cérebro? Por quê? Porque a célula do nosso cérebro, que é muito interessante, vamos pensar assim. Normalmente a gente aprende que célula é uma coisa redonda, né, que tem membrana, núcleo e citoplasma, né? Foi assim que eu aprendi. Depois eu pus até uma célula desenhada quando eu fui para a faculdade, que falei, gente, é uma cidade. Como que é um neurônio, que é a célula do nosso cérebro? Imaginem uma árvore. Você tem o caule, você tem esses dedos aqui, que seriam os galhos, correto? E nos galhos, o que nós temos? Pena que eu não tenho aqui. Tá. Temos as folhas, tá? E como que um neurônio comunica com o outro? Através dessas folhas. Então, o que acontece? Quanto mais folhas tem os meus galhos no meu cérebro, mais informação eu consigo passar e um lugarzinho do meu cérebro consegue armazenar como memória. Tá, mas quando eu tenho muito cortisol, quando eu estou muito inflamado, o que acontece? Eu tenho a diminuição
dessas folhas. Mas com a graça de Deus, acho que Deus já sabia as artes que nós íamos fazer. Assim como nós temos um berçário de neurônios, nós temos sim a capacidade de fazer com que a minha célula tenha mais folhas. E o que eu faço para ter mais folhas, para se comunicar melhor um neurônio com o outro? Primeiro, combatendo a inflamação. Aí entra a comida, certo? A comida aqui é um ponto importantíssimo. Segunda coisa, além de alimentos, a gente tem a atividade física, que é uma ação não medicamentosa que faz isso acontecer no nosso cérebro. Quem me segue sabe o quanto eu tenho, do ano passado para cá principalmente, incentivado as pessoas à prática da atividade física todos os dias. Tanto que eu acho que nada melhor do que o testemunho nosso. E toda hora eu estou lá com o celular mostrando o Dr. Roque, arrumando as coisas dele e pegando as coisas lá nos stories. Isso 5 horas da manhã. Porque, gente, é o seguinte... Não, tem coisa que nem rezar. Ai, eu vou rezar quando sobrar tempo. Não sobra. Você tem que ter horário para as coisas. O que você quer mesmo, você tem que marcar na agenda. Então, nós, Dr. Roque e eu, chegamos à conclusão que temos que acordar mais cedo e fazer atividade física, que, na verdade, a atividade física, a gente fala isso, mas quando você faz uma atividade física programada, com alguém junto, etc., chama-se exercício físico. Atividade é tudo que seu corpo movimenta, tá? Mas é a atividade física e faz um bem danado, você fazer o quê? Caminhadas. E uma das coisas que eu estou falando para você, isso é de artigo científico recente e comprovado, o que eles falam? Atividade física intensa para cada pessoa. Então, se você nunca andou e você vai fazer uma caminhada e para você, intenso, é um passo de chuva, aquilo é intenso para você. Agora, o outro que já está mais treinado, o intenso para ele, provavelmente é um passo, na verdade, de corrida. Muita coisa não dá certo na vida das pessoas, e eu realmente tenho trabalhado muito em cima disso, é porque são terceiros, são outras pessoas estipulando as nossas metas. Gente, quem tem que estipular a meta é a gente. Você é que sabe aonde você quer chegar. E eu, como profissional, é que tenho que ajudar você a chegar lá. E não dizer para você, é o seguinte, estabelecer, porque fique real, ninguém consegue, e aí vem aquela frustração e você larga a mão. Não consigo mesmo. Não pode, a gente tem que ir, isso é a maturidade que a gente vai adquirindo, a gente tem que ir no passo do paciente, no passo da pessoa. Deus não respeita o nosso livre-arbítrio e fica esperando a gente um tempão, a gente até despertar para as coisas. Nós também temos que ter essa paciência com os nossos. Então, isso é uma coisa que realmente é importante. Quem vai estabelecer as metas e dizer, é atividade física intensa, é você. Mas fazer exercício, por favor, é todo dia. Andar, uma caminhada programada, é todo dia. Por isso que a Organização Mundial da Saúde preconiza todo dia como hábito de higiene. A gente não toma banho todo dia, escova dente todo dia. Tem que fazer alguma coisa todo dia. E não adianta deixar para quando sobra tempo. Não sobra nunca. E aí nós, então, lá em casa, decidimos que vamos estar na academia na hora que ela abre, 6 da manhã. Então, nós acordamos 5 horas... 5h30 saímos e é assim, é o horário que a gente conseguiu. É sacrifício? Claro que é. Ninguém acorda às 5 horas da manhã super feliz, mas você acorda às 5 horas da manhã com disposição se você foi dormir no horário correto,
Se você teve uma noite de sono restauradora, e para isso também existe disciplina. Até teve um padre, gente, um fofo, o padre Overland, que disse assim: doutora, hoje eu tenho uma liturgia para dormir. Então, ele tem a liturgia do sono. E é isso, a gente tem que fazer coisas que nos conduzam a uma noite. Não adianta você levar celular, tablet enfim, ficar com aquelas luzes no quarto. Gente, precisa de um tempo. Por isso que eu também não gosto que as pessoas façam atividade física à noite. Porque quando você vai dormir, repare que quando você está ficando com sono, você não fica com frio. Então, a temperatura do corpo, ela começa a baixar. Agora, se você fez ali uma maratona, você tem que esperar seu corpo esfriar. Enfim, tem uma série de assuntos que você tem que tratar para acalmar, para poder dormir. E a que horas nós temos que dormir? Eu vou pegar para vocês, eu só quero terminar um assunto aqui, mas vocês vão ficar encantadas, encantados, né? Bom, eu falei da atividade física, que faz com que as folhinhas dos nossos neurônios, que conversam com as folhas da outra célula, quanto mais eu tiver, mais eu consigo comunicar o que eu preciso para tudo e reservo a minha memória. Eu faço uma reserva de memória. Porque é essa reserva de memória que vai fazer depois, quando você olhar uma situação, fazer você escolher pelo estresse ou não. E sabe outras duas coisas importantíssimas que ajudam essas folhinhas a se recuperar? Digamos assim, tarefas cognitivas. Aquela coisa, né, de... vamos fazer palavras cruzadas, aprender um idioma, tudo bem. Mas aí, a inspiração que eu tive foi a seguinte. Nós vamos aproveitar a quaresma e eu aqui vou deixar para vocês uma dica de uma tarefa. Vamos pegar... Sabe aquele caderno de caligrafia das crianças? Tudo bem. Pega um caderno de caligrafia, pega a palavra, pega o evangelho do dia, transcreva, escrita, à mão, aquela assim, bem elaborada, para caber dentro daquelas linhas, com um lápis bem fino. Gente, isso eu quero vocês fazendo, e daqui 3 meses vocês falem comigo, se isso não foi sensacional. Porque, ao mesmo tempo, o que faz melhorar aquelas folhinhas? Número 1, exercício cognitivo, porque a gente tem uma tal de neuroplasticidade, e meditação e oração. Gente, nós estamos fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Nós estamos escrevendo, eu sugiro o evangelho do dia, e nós estamos ao mesmo tempo fazendo o quê? A oração. E aí, quando eu estava fazendo esse e-book da Bíblia, eu resolvi fazer uma coisa, vocês vão achar assim, tá muito bonitinho mesmo. Tem uma parte chamada o calendário da criação. Gente, olha como é que Deus fez as coisas. A gente é que não sabe ler e interpretar. Eu sempre disse que no 3º dia, Deus fez os legumes, verduras e frutas, e que é por isso que a gente tem que começar a comer esses alimentos. Que no 4º dia, ele não fez nada para comer, e que no 5º dia, ele fez o quê? Primeiro os peixes. E a gente que come muito pouco peixe. Depois, as aves e os ovos. E no 6º dia, que foi o último dia da criação, ele fez o restante das proteínas vermelhas, que não são proibidas, mas devemos comer em menor quantidade, privilegiando as outras. Mas, gente, vamos olhar desde o 1º dia? Olha só, eu resumi, tá? Mas podemos pegar aqui, todo mundo com a sua Bíblia, em Gênesis, né? Olha só, no 1º dia, no princípio,
Deus criou os céus e a terra. E o que ele diz? Faça-se a luz. E aí, luz ele chamou de dia e as trevas noite. O que é isso? Gente, é o ciclo circadiano. Primeira coisa que Deus fez para a gente foi estabelecer que tem dia e noite. Circadiano significa cerca de um dia. Então, 24 horas, você tem 12 horas de dia, 12 horas de noite, vamos colocar assim. E nós precisamos respeitar esse ciclo. E cá para nós evoluímos. O nosso corpo evoluiu, se formou, respeitando dia e dormindo à noite. Gente, nós só temos luz elétrica, Márcio, há 140 anos. Gente, isso na história da criação não é nada. Se olha o mapa do Brasil, à noite é um incêndio. Hoje nós vivemos numa civilização que simplesmente é privada de sono. Só que, gente, por que eu preciso dormir à noite? E noite sem luz, sem equipamento, preferencialmente no quarto, sabe? Fazer do quarto o nosso santuário, o nosso templo para dormir. Vai assistir televisão, ver computador, falar no celular, fora do quarto. Deixe o quarto um lugar para você ir dormir. Você vai ver a diferença. A diferença que você começa a condicionar o seu organismo. Então, o que aconteceu nessa evolução do ser humano? À noite, enquanto dormíamos, fomos tendo assim vias metabólicas que foram para produzir hormônios, como, por exemplo, a famosa melatonina, né, que a gente fala tanto, que hoje até tem para comprar. Tudo bem, você pode até comprar, mas eu digo assim, nada como aquela que a gente produz. Mas, gente, sabe qual é a matéria-prima da melatonina? A tal da serotonina, que se eu estou estressado, eu não produzo. Aí eu não tenho a matéria-prima da matéria-prima. Então, você está vendo como a gente precisa realmente de uma disciplina. Então, esse ciclo circadiano foi respeitado durante a evolução do ser humano. E à noite, gente, nós produzimos coisas incríveis. Tudo que vocês puderem imaginar de bom acontece à noite, até emagrecer. Aquele hormônio maravilhoso, a melatonina, quando ela cai na corrente sanguínea, meu Deus, é um faxineiro, como o Dr. Roque gosta de dizer. Vai passeando por todos os lugares do meu organismo e consertando tudo. Por que será que pessoas com fibromialgia dormem mal? Ou dormem mal porque tem fibromialgia, ou tem fibromialgia porque não dorme? Você resgatando o sono das pessoas é uma coisa fantástica. E aí você precisa ter a higiene do sono. Mas isso é importante entender, que esse ciclo circadiano nós temos que respeitar. Então, sabendo e lendo tanto a respeito disso, o que Roque e eu procuramos fazer? Dormir o mais cedo possível. Porque nós gostamos de dormir 8 horas. Gente, esse negócio de quantas horas cada um tem que dormir é a mesma coisa que eu falei. Você é que sabe. Tem gente que 8 horas está bom. Tem gente que não precisa de tanto. Tem gente que precisa de 9. Fato é que quanto mais jovem, mais a pessoa precisa dormir, no caso, né? E a gente, conforme vai envelhecendo, já não vai tendo tanta necessidade de tanto sono, mas aquele sono da noite é fundamental. Você produz hormônios. Você, por exemplo, você faz atividade física, a hora que seu músculo vai crescer e vai ficar, né, do jeito que a gente gosta, é enquanto você dorme. Quando vêm os rapazes no consultório, tia, quero ficar tanquinho. Eu falei, tá, vamos negociar. Balada ou músculo?
Agora a balada nem tem tanto, né? Mas antigamente tinha e era negociação. Ele falou, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu falei, tudo. Porque você pode puxar o ferro que você quiser, se entupir daquele suplemento que não precisa, tá? A comida e a proteína do alimento, ela é suficiente. Gente, pensa antigamente, caçar era super difícil. Nós não precisamos de tanta proteína quanto hoje a gente imagina. Para ganhar 1 quilo de músculo, você não precisa comer 1 quilo de proteína. O organismo é sábio. Ele sabe pegar a proteína e economizar e fazer dela o melhor. Aí o pessoal fica tomando aquele colágeno hidrolisado, achando que vai fazer colágeno. Gente, colágeno hidrolisado são só as pérolas para fazer colágeno. Cabelo, músculo, um monte de coisa, são outros tipos de pérolas. Então, quando você está com o tal do colágeno hidrolisado, eventualmente, você está só com a matéria-prima para fazer esse tal de colágeno. E o que acontece? Se meu corpo estiver precisando de outra coisa, ele vai usar isso para outra coisa. Então, gente, isso é super importante. Então, vamos recapitulando. Depois vocês pegam isso bonitinho lá no e-book. Então, primeiro dia, ciclo circadiano. No segundo, faça-se o firmamento, os céus, e entre as águas se separe umas das outras. Gente, a palavra água aparece no segundo dia. Hidratação. Por favor, tá? O planeta tem 70% de água, o nosso corpo, coincidência, tem 70% de água. Nosso metabolismo, ele é feito em meio aquoso, então água super importante. Terceiro dia, que todo mundo já sabe, legumes, verduras e frutas. E no quarto dia? No quarto dia, façam-se luzeiros no firmamento, nos céus, para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinal e marquem o tempo, os dias, os anos. Qual é o ensinamento de saúde no quarto dia? Respeitar a sazonalidade. Há um tempo para tudo. Então, gente, mas é caro, eu não consigo comprar alimento orgânico. Gente, compre o alimento da época, do jeito que for, ele vai ter menos agrotóxico. Compre alimento do produtor rural mais próximo de você. Tem que ser assim, mas precisa começar a comer. Né? O inimigo do bom é ótimo, como falam. Né? Então, vamos começar a comer do que arranjar desculpa, porque desculpa todo mundo é fácil de achar. No quinto dia, como vocês sabem, primeiro foram os peixes, depois as aves e os ovos. No sexto dia, o restante das proteínas, que são para serem também consumidas não com tanta, né, riqueza como o pessoal faz. E o sétimo dia? Olha só. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou. E abençoou no sétimo dia. Então, qual é o ensinamento para a saúde? Deus reforça a importância do sono e do descanso. Gente, simples assim. Está lá na Bíblia, logo no começo, nos Gênesis. É só seguir, é tão simples. Vamos fazer um propósito de quaresma, todo mundo? Topa? Vamos seguir esses passos e lembrando, 3 meses, vamos anotar num caderno de caligrafia o Evangelho do dia, escrevendo, prestando atenção, porque o escrever com a mão, foi assim que nós escrevemos a vida toda, e tem todo um comportamento de plasticidade com o cérebro. E, gente, até Deus descansou. E quanta gente que não se permite descanso. Quanta gente que não dorme. O sono é restaurador. É na hora do sono, à noite, porque de dia quem faz turno trocado não tem os benefícios. Por isso que existe o salário insalubridade para quem troca o dia pela noite.
é durante a noite que muita coisa acontece. E tem uma passagem que eu amo na Bíblia, que Deus diz que aos queridos dele, ele dá as coisas, inclusive dormindo durante o sono. Bom, queridos e queridas, agora é aquele momento maravilhoso com o Dr. Roque e o diácono Nelsinho, que vão fazer essa oração para despertar, Nelsinho, nas pessoas aquela coisa tão simples, né, da terra. Você que, né, tem no Canção Nova Sertaneja, né? Olha que coisa linda. Já vou fazer uma feirinha depois da palestra. Já vai ter competição aqui. Especialista que é o nosso Márcio Desquim, nosso Márcio Verde. Né, Márcio? Ele é especialista. Gente, vocês sabem que a nossa amizade aqui foi o Padre Léo que construiu, né? Minha mãe estava enferma, foi o encontro da renovação lá em São Paulo. Eu conversei com o Padre Léo, eu conhecia minha mãe, porque Itajubá, na família. Senão a mãe, o Dr. Roque, seu amigo. Eu falei, que ele era meu amigo. Eu falei, eu não conheço. Mas ele é seu amigo. Eu falei, como é que ele é meu amigo? Eu não conheço ele, mas ele é seu amigo. E foi verdade, liguei para ele, foi em casa. Foi através do Padre Léo, né? Tem uma música no meu coração, vamos ver se aprova. E ela toca, olha, os dois dela tocam bateria e ele toca sax. Não, pistão, trompete. Pistão, trompete. E lê partitura. Desculpa aí. Lendo. Os dois leem partitura. Só para a maestrina gostou. Dó maior. Toca bateria com partitura. Quero ouvir esse pianinho lá nas oitavas também, filho. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa. Pérolas e canções, Eugênio Jorge. O sol a brilhar, Vitamina D. na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeiro a cantar. Louvar a Deus pelos nossos irmãos portugueses, que eles amam muito. Toda casa de português tem uma hortinha no fundo, tem a criação, tem o porquinho, tem a galinha. E aqui no interior também, ontem eu plantei minhas berinjelas. Mas tem um detalhe, tem que conversar com a planta. Minha mãe ensina, conversa com ela, senão ela não nasce. É o segredo. Queremos louvar a Deus, olhando essa imagem aqui, Tiaguinho, 1, 2, 3. Essa imagem linda dessas. E eu sei de onde que veio essa aqui. Eu que indiquei até a fonte, né? É, nosso amigo ali. Agradecer ao Aloysio, né? Lá em São Paulo tem a Luciana. Deus abençoe. Que Deus abençoe, então, o Deus que fez para nós. Onde comi almeirão, num pé que nasceu assim do nada. Tá desse tamanho, eu não tinha visto. Em casa brota do chão assim. Almeirão roxo, que é tão gostoso também. Então louvamos a Deus pelo alface, pelo brócolis, pela cebolinha, pela hortelã. Olha que cheiro maravilhoso, né? Tão gostoso o suco. Bendizemos o Senhor pelas coisas simples, que quem tem a chance de ter um vasinho em casa, pelas pimentas que eu gosto tanto, do chão, brota do chão de casa, achei o pé lá cheinho ontem, pedacinho que você tem. Louvamos a Deus tudo que Deus nos deu, porque o louvor também liberta, né? O pessimismo mata, né, as pessoas, a tristeza. A tristeza faz mal pro coração, né? Faz mal pro coração. Sim. A tristeza é a cárie dos ossos que tem lá, que diz no Eclesiástico. Olha. Cárie dos ossos da tristeza. Cárie. Horrível, né? Por isso que louvor liberta. Vamos louvar a Deus pela natureza, por essas coisas simples que fazem tão bem para nós, que Deus colocou à nossa disposição. Te bendizemos, Senhor, ao final dessa manhã tão rica, tudo que foi semeado no nosso coração. Aquelas pessoas que não puderam vir no dia de hoje, não só por problema de condução, porque não conseguem sair de casa, estão aprisionadas aí nos seus quartos, em suas casas, não conseguem conviver, têm a síndrome do pânico. Agradecemos aquelas pessoas que têm, mas que lutaram e hoje vieram aqui neste retiro, lutaram contra esse sentimento. E não é fácil dar espaço na fé, de romper com esse medo, com essa angústia, aquele frio na boca do estômago que vem
que tudo parece grande, tudo fica grande. E eu gostei de um dado que você trouxe, que 70% dos nossos pensamentos não se concretizam. É só A doença é tormento. mental mesmo. Meu Deus. A maioria das pessoas que vem com dor no peito, achando que vai morrer, sabe, com crise de pânico, na verdade é o coração emocional, é o coração espiritual que sofre. A pessoa, meu compadre da rua, achou que era infarto, tomou erva doce, resolveu o problema dele. Não era infarto, era um outro gás que estava a sair e saiu. Você está rindo, né? Mas é verdade, não é verdade? Vamos morrer com dor no peito, porque gás também não dá dor no peito, doutor? Claro que dá. Ué, se você tem o estômago e o intestino, ele comprime essa parte de cima e você pode se sentir mal. Não era infarto, era um gás que estava a sair, aí saiu, resolveu o Aí o problema. gás resolveu. Vamos louvar a Deus, agradecer que Deus nos deu meios tão grandes na própria natureza, benzer a Deus, o equilíbrio, né? Como o Dr. Roque falava comigo ali, a virtude está no meio, virtus medium, vai dizer o latim, a virtude está no meio. Nós, com essas graças que Deus nos dá, com as coisas que podem, que nós mesmos podemos plantar, como é gostoso mexer com a terra, né? Mexer com a terra. Eu plantei lá em casa umas florzinhas pequenas, amarelas, está infestando lá, tudo amarelinho lá, o Vale do Sol. Coisas tão simples que vão alegrando o nosso coração. Nós queremos fechar esta manhã de hoje agradecendo a Deus, porque o louvor liberta, e a tristeza é a cárie dos ossos. E esses pensamentos ruins, muitos deles nem se concretizam e ficam se atormentando a gente. E que fazem a gente sentir coisas que nem são reais, que nem vão acontecer. Mas a ansiedade vem tomar conta, tentação vem tomar conta. Mas Deus é mais, e nós agradecemos a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Dr. Roque Saviola, Dra. Gisela, pelo bem que eles fazem a tantas pessoas que eles atendem nos seus consultórios, mas também a tantas pessoas que eles evangelizam pela Rádio Canção Nova, pela TV Canção Nova, no Mais Saúde, que eu sempre assisto, pelas pessoas que eles têm a oportunidade de trazer, os profissionais de Deus. Nós terminamos essa manhã louvando a Deus por esse sonho do Sr. Jonas, que chegasse o Evangelho em tantos corações. Hoje chegou a informação, chegou coisa certa, chegou a parte clínica. Esse rosto divino do homem, esse rosto humano de Deus, chegou a tantos corações. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre. Eu ouvi uma frase do Jorge, pai da Tati, que ela teve câncer, foi para ter o neném e teve diagnóstico de câncer no consultório, já foi internada, já teve que extrair a mama, e ele falou uma frase muito bonita: de um mal aparente, Deus pode tirar um bem permanente. Amém. De um mal aparente, Deus é o único que pode tirar um bem aparente. Anteontem, eu estava pegando um esterco de galinha, mas parecia uma areia, de tão curtido que ele estava. Esse é o bom. Você põe ele in natura, na hora, ele queima a planta. Mas esse esterco estava pó, o pó do pó. E eu trouxe no carro. Márcia, você lavou o carro faz 4 dias. Ai, meu Deus, rezem pela minha saúde quando chegar em casa hoje. E ontem eu peguei esterco de vaca, lá do Ivo. Um abração pro Ivo aí, de vaca, meio saco lá, né? Depois limpei o carro, mas a Márcia mandou lavar isso faz 5 dias. Mesma coisa, ele é em pó do pó. Quem é da roça sabe que esse é o melhor, né? Misturei os dois. Quando eu fui ao aguar de manhã hoje, a minha berinjela, ela estava rindo a minha assim, ó, dando com a mãozinha assim. Natureza, gente. Vai catar esterco, menino, vai catar esterco. Vai fazer uma atividade que é boa. Sabe, Nelsinho, essa é a minha ginástica. Os artigos científicos recentes mostram que as crianças hoje têm tanta alergia porque os pais não deixam mais ficar na terra, brincando, fazendo exatamente isso que você faz. Nossa. Melhora a microbiota intestinal. O Samuel
especialista em mexer nessas coisas aí. Gente, uma coisa, fiquei escandalizado em Piquete, a minha cidade. Eu fui no campinho de futebol, não tinha uma criança. No meu tempo tinha que montar 8 times esperando lá fora. As goiabeiras cheinhas de goiaba, rapaz. Tudo aquela vermelhinha, cheia. Por quê? Não tem criança mais para apanhar as goiabas. E eu parei lá, obrigado, criança. Eu parei o carro embaixo, comi goiaba e não tinha bichinho. E pegou goiaba. E peguei goiaba e olha, não tinha bicho, porque nem sair de casa para comer goiaba sai mais. Então, minha gente, que Deus abençoe. Deus nos deu tantas coisas. Como dizia o Maurício Bueno, ele tem que arar lá a terra dele, porque quando ele não ara, nasce goiaba. Os passarinhos levam nos pés, nos bicos, o grãozinho da goiaba. Deus fez tudo perfeito. Então diga comigo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Fique em pé. Eu renovo nesta manhã Eu renovo nesta as manhã promessas do meu batismo. as promessas do meu batismo. Eu renuncio ao demônio, Eu renuncio ao demônio, a todo mal, a todo mal, toda contaminação. toda Porque contaminação. Deus é o meu Pai, Porque Deus é o meu Jesus Pai. Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o o meu Espírito Senhor. Santo é a minha força, O Espírito Santo é a e minha Nossa força. Senhora é a minha mãe. Nossa Senhora é minha mãe. O Senhor te abençoe, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.